Olá, eu sou Paola de Orleans e Bragança e esse é o Infinita, o podcast do Estelar, apresentado por Pentes. Mulheres do futuro usam pentes. Aqui vamos debater infinitos temas que nos levam a um só ponto. Compreender que as nossas experiências podem nos conectar e ajudar umas às outras a criar revoluções gentis em nossas vidas, sociedade e planeta. Episódio 5 no ar. E aí você me pergunta, mas Paula, você vai falar mais uma vez sobre cólica, sobre ciclo, sobre a saúde feminina? Gente, eu vou falar assim, eu acho que muitas de nós passamos por situações traumáticas e dolorosas porque não tivemos as informações adequadas na hora do problema. Ou até tivemos uma informação negligenciada. Por exemplo, que mulher nunca escutou, inclusive no consultório médico, que cólica é mimimi? Que é frescura. Que é só tomar um chazinho que a dor passa. Pois é, olha o gatilho aí, gente. Um leve machismo unido ao descaso com a relação à saúde feminina, o que pode fazer com que muitas mulheres passem anos e às vezes uma vida inteira lutando pelo diagnóstico de uma doença que pode causar dores tão fortes que chegam a ser incapacitantes, como por exemplo a endometriose. Estima-se que 7 milhões de mulheres possuem o diagnóstico da doença no Brasil. A maioria delas, no entanto, só descobre ao tentar engravidar, já que a endometriose é responsável por 40% dos casos de infertilidade feminina no país. Mas por que uma doença tão comum não é do conhecimento da maioria da população? Para nos ajudar a responder essa pergunta, a jornalista Carol Gomes, a nossa convidada de hoje, está aqui. Carol fundou o projeto Endomapa, no intuito de orientar mulheres que estão na busca por diagnóstico ou tratamento para a endometriose em todo o Brasil. Carol sofreu uma saga de 15 anos para conseguir o diagnóstico definitivo. Carol, seja muito bem-vinda ao Infinita. Olá, obrigada. Estou muito empolgada de estar aqui. Muito obrigada por me receber. Estou muito feliz também porque esse é um assunto que há muito tempo eu queria gravar um vídeo para o Estelar. Estou em alguns também grupos e fóruns sobre endometriose e para mim fica sempre uma grande dúvida, porque é uma doença que vem com uma bolha de dúvida em volta, né? Verdade. E assim, como jornalista, eu tive privilégio de ter tido muitos espaços para escrever sobre isso e tirar muitas dessas dúvidas, assim. Eu escrevi, assim, para revistas femininas sobre o assunto e tal, mas também cheguei a escrever até para Galileu, e eu sempre tento puxar para esse lado científico mesmo da coisa, porque a gente precisa muito que essa discussão seja levada a sério, né? Claro que envolve muito da relação com o corpo, que não acaba não sendo uma relação nada legal, nada divertida, esse monte de dor, né? Mas a gente acaba, as mulheres, eu acho assim, no geral, pessoas que menstruam no geral, acho importante pra gente aprender a comunicar de maneira objetiva pro médico que a gente tá passando, sabe? E ter na ponta da língua esses argumentos, essas respostas, e até, muitas vezes, ter na ponta da língua até as dúvidas, o que perguntar, né? O que contestar com o médico, enfim. E nessa sua jornada, que foi mais de 15 anos, né? Eu imagino que você tenha pesquisado muito sobre a endometriose. Então, explica pra gente o que é exatamente essa doença. Muito, assim, pesquisei muito com médicos na parte pessoal, assim, quando estava sendo atendida, e também no profissional, quando estava fazendo matéria, né? Então, assim, toda pessoa que menstrua tem o endométrio no corpo, que é o que acontece quando você tá ali em período fértil, pronto para receber uma fecundação no útero, ele se reveste, o endométrio reveste por dentro do útero para preparar o recebimento, para segurar o feto ali. Quando essa fecundação não acontece, esse endométrio descasca, desce, né, pelo útero e vira menstruação. Então, todo mundo tem uma porcentagem, assim, digamos, de endométrio no corpo, porque, né, é o que vai acumulando a cada menstruação. A cada mês, né? Cada mês, cada ciclo. No meu caso, quando eu fiz o meu exame que finalmente detectou endometriose, a minha médica falou, olha, o nível mais ou menos é de 33, 35 de endométrio, você tem 150 no seu corpo.
Uau! Aí por que 150, né? Porque uma pessoa com endometriose, esse endométrio, ele desce por lugares errados. Então ele não vira só menstruação, ele também fica alojado no corpo. E aí ele começa a se acumular, e aí não só alojado, mas também inflamado. Porque ele não deveria estar nessas partes do corpo. Ele começa acumulando em volta do útero, e aí conforme os ciclos vão passando, ocupar muito espaço no corpo, começa a passar para outros órgãos. Então, é isso que causa tanta dor, porque esse endométrio tá no lugar errado, tá inflamado. E aí, a cada ciclo, quando o útero começa a contrair de novo, né, pra fazer esse movimento que a gente já falou, essas dores começam a apontar. Dependendo do nível da endometriose da pessoa, muitas vezes nem precisa do ciclo pra sentir essa dor, né? Às vezes até fora da menstruação é um dos sintomas, né? Você sentir cólicas, dores fora da menstruação, essas dores incapacitantes, assim, de você não conseguir levantar da cama, não conseguir trabalhar, não conseguir se concentrar. É uma dor que te impede de viver, assim. Conforme vai se espalhando por outros órgãos, você começa a sentir também esse sintoma em outros órgãos, né? Então, chegou num ponto da minha doença que eu já tava sentindo dor no reto, no intestino, na bexiga. Então, cada ciclo, assim, era um... E aí começa a inflamar também esses outros órgãos? Começa a inflamar também esses outros órgãos. No meu caso, os focos de endometriose que se alojaram no meu intestino perfuraram o meu intestino. E aí eu tive uma hemorragia. Eu já tinha tido uma primeira cirurgia de endometriose, que serviu assim para checar, né? Fazer o diagnóstico concreto, porque aí é uma cirurgia que o médico entra com uma câmera, vê seu útero e tal, mas também consegue remover focos. Nessa primeira cirurgia, o médico falou: olha, você tem focos no intestino, mas a gente vai reparar com medicamento. Não precisou remover nenhuma parte do útero, nem nada. Falei, tudo bem, né? Fiquei de janeiro a abril de 2018 tomando esse medicamento, achando que tava, né, curando esses focos nos outros órgãos. Quando eu tive essa hemorragia, eu descobri no hospital que não tava curando. Na verdade, tava perfurando, tava invadindo meu intestino. Por isso que eu tinha dores, assim, que você não tem ideia. No hospital, precisaram me dar morfina pra eu conseguir dormir. Uau, imagino que você deve ter chegado no seu limite, né? Mas essas cólicas exageradas são o principal sintoma da endometriose, né? Isso. Quando foi que você começou a perceber que essas cólicas não eram normais, que poderia ser o sintoma de uma doença? E de que forma isso alterou a sua qualidade de vida? Então, acho que desde a primeira menstruação houve essa preocupação porque eu menstruei muito novinha. Eu tinha 9 anos só. E aí os meus pais me levaram no médico, me preveniram de tomar remédio assim muito cedo, anticoncepcional, enfim, 9 anos, né? Mas assim, eu já senti muita dor na primeira menstruação e continuei sentindo nos ciclos seguintes. E assim, mesmo uma criança de 9 anos assim ativa, que, sei lá, jogava vôlei na escola e tudo mais, essas dores já estavam me deixando bem assim, bem encolhida em casa, né, quando rolava o ciclo assim. Então eu não conseguia ir pra escola. Eu acabava tendo que ceder a remédio, porque minha mãe fazia chá, fazia bolsa de água quente, nada dava certo. Acho que ali já começou uma busca por um diagnóstico, assim, porque não que eu já achasse que eu tinha alguma doença nem nada, mas eu lembro muito de ir com a minha mãe ao médico e a gente tentar entender por que tanta dor, assim. O bom de eu não ter tomado remédio, assim, logo de primeira, pra conter as dores, conter o ciclo, foi que nesses primeiros anos, até, eu acho que eu comecei a tomar anticoncepcional lá pros 16 anos, então nesses primeiros anos eu pude perceber bem como é que eram os meus ciclos, quais eram os dias que tinha pico de dor, quais os dias que o que realmente funcionava para aliviar a dor, o que não funcionava. Então, isso, nesse sentido, foi bom, sabe? Então você já tinha meio que uma bússola, você foi se entendendo, compreendendo como o seu corpo funciona, né? Sim, com certeza. Nossa, Carol, você era muito novinha. Eu imagino que deve ter sido uma experiência muito desafiadora, né? Porque, imagina, nenhuma das suas coleguinhas, nenhuma das suas amigas de escola passaram por isso. Então, você se sente um pouco peixe fora d'água, né? Principalmente na cidade que a gente precisa de referência. E você não tinha. Você era a única menina passando por isso, né? Era bastante estranho, assim. Ainda bem que eu tive muito apoio em casa, mas na escola era super estranho, porque eu era a única que tinha que levar absorvente, sabe? E não tinha tanto essa conversa de outras opções, então era o absorvente. E é muito tabu ainda também, né? Muito tabu, e aí até, eu lembro que até depois, assim, depois que todas as minhas amigas já menstruavam, também tinha esse tabu, assim, de, ai, me empresta um absorvente, eu não deixo, vamos me dar escondido aqui debaixo da mochila, sabe? Sempre teve isso. Mas assim, mais novinha era muito estranho. Aí nos dias que, imagina fazer uma prova,
sei lá, de matemática na terceira série, e morrendo de cólica, assim, aí nesses dias de prova não podia faltar, mesmo com cólica, e menstruação é uma coisa que, hoje em dia eu entendo, né? Que é uma coisa que, tira sua concentração mesmo, muda seus hormônios, que é um dia pra você, principalmente o primeiro dia, é legal você se recolher e tal, mas eu era uma criança, né? Tinha os compromissos, enfim. Então era tudo bastante, assim, fora do eixo pra mim. Nossa, eu imagino, Carol. E eu acho que passar por essas dores, experiências, sem saber exatamente o que está acontecendo, o que está passando, é muito desafiador, porque a gente fica meio sem direção, sem referência, né? E quanto tempo demorou para você descobrir que era endometriose, né? E como que isso mudou na sua busca, né, em relação à ajuda médica? Eu comecei a desconfiar, assim, eu já estava um pouquinho maiorzinha, assim, já era adolescente, ali pros 16, 17 anos, que eu lembro vividamente de ver uma matéria no Fantástico, com do Dr. Drauzio Varela, maravilhoso. Maravilhoso. Que ele falava sobre isso, e tinha até uma atriz da Globo que tinha esse problema, e ela falava sobre os dias de trabalho com muita dor, e eu lembro de ter assistido e falado, mas isso é o que eu tenho. Só que claro que eu não posso chegar no consultório médico e falar, oi, eu tenho endometriose, eu quero um tratamento agora, me vê um tratamento, né? Porque eu sempre ia naquela timidez, olha, eu vi uma matéria que falava sobre endometriose. O que eu ouvi, assim, nesses primeiros anos era muito que, não, você é muito nova, isso é uma doença de mulher, de adulta, você é muito nova pra ter desenvolvido isso ainda. Hoje eu entendo que, assim, a endometriose foi descoberta, né, foi diagnosticada ali pela primeira vez nos anos 90, então a descoberta da doença tem mais ou menos a minha idade, uns 30 anos. É muito recente, né? E, assim, ainda tá quebrando os tabus que foram, né, descobertos lá. Ainda hoje em dia, a idade que a endometriose é mais diagnosticada, a mulher geralmente está entre os 30 e 35, depois de ter tentado engravidar muitas vezes, não ter conseguido, buscou ajuda, acabou diagnosticando a endometriose. Nunca acaba sendo por uma queixa, geralmente tem a ver com essa busca pela fertilidade, né? Porque endometriose é uma das principais causas. Então faz sentido, né, que antes os médicos só diagnosticavam mulheres mais velhas com endometriose, aí chega a menina de 17 no consultório falando que tem, eles falavam, não, isso daí é coisa de mulher mais velha, você não desenvolveu isso ainda. E o que você costumava ouvir nos consultórios quando você relatava os sintomas e como que era o comportamento, né, desses médicos nas consultas? Porque eu sei que isso também tem um certo preconceito, não preconceito, mas tem um certo machismo, né, de olhar para a cólica como uma questão de mimimi, de dar somente um remédio, pronto, e acabou, né? Sim, total. E eu já ouvi muito que era exagero, eu podia estar imaginando as coisas, aí perguntava, mas você tá muito estressada com a escola, você tá muito estressada com a faculdade? Às vezes é estresse. Ou então, isso assim, de dizer que a mulher é histérica, é louca, é estresse, é muito comum. Ouço muito assim com o Endomapa, as mulheres que participam do Endomapa falam muito isso. Já ouvi que mulheres negras, mulheres da minha cor, aguentam mais dor, que não sei do que eu tava reclamando, porque mulheres de cor aguentam mais a dor. Isso também já é um grande tabu, né, com relação ao corpo da mulher negra. Nossa, eu já ouvi, assim, muitas coisas, e eu insistia muito, assim, eu sempre dizia, olha, não sei, né, é o médico que tá falando, se você diz que eu sou muito nova pra ter endometriose, ok, mas eu tenho alguma coisa. Eu realmente tô muito nova pra ter uma dor tão incapacitante de não conseguir me levantar e ir trabalhar, assim, de ter desmaiado no trabalho uma vez e terem me levado pro hospital, assim, de ter vários causos, assim, da situação que eu tive com a minha dor. Então eu cheguei até a acreditar em algumas coisas, assim, já tive aquela fase de, será que eu tô maluca? Será que eu não tô exagerando? Ah, mas as minhas amigas também sentem cólica, sabe? Eu não devia estar reclamando. Somente sendo mulher que, né, tem isso todo mês e aí tem que continuar trabalhando, tem que continuar vivendo, continuar, né? Então, assim, eu já tive esses momentos, assim, de tentar, de desistir da busca pelo diagnóstico e de entrar nessa de tô louca. É que esse lugar de tô louca, né, de achar que a gente tá louca, de achar que a gente tá sozinha, né, é uma questão de falta dessa troca mesmo que a gente tem, né, que a gente pode ter de se ajudar uma outra pelas nossas experiências, né, e informação é poder, né. Com certeza. Informação sempre vai ser a nossa maior arma, independente de que assunto seja. São esses fatos que ajudam a gente a ter caminhos mais claros, né, para seguir. Sim, nossa, como jornalista eu não poderia concordar mais. Exato. Você sabe o que você precisa, né, com mais clareza. Mas a resposta do tratamento, né, quando você toma muito medicamento, acaba sendo mais difícil, porque você acaba mascarando também, né, um processo que de repente vai acabar indo para uma cirurgia, né?
Como que foi o seu Então, tratamento? o diagnóstico, assim, a primeira movimentação do endomapa, sem eu saber que era a primeira movimentação do endomapa, rolou quando eu tava já formada, tipo, foi toda uma vida ali. E aí eu tava trabalhando numa ONG feminista, uma amiga que trabalhava comigo, já tinha sido diagnosticada com endometriose. Ela conhecia a história, falou, né? Uma amiga conseguiu o diagnóstico, tá fazendo tratamento, me indicou a médica. Fui nessa médica com essa preocupação e ainda falei, olha, se eu não tenho endometriose, eu tenho alguma coisa, me ajuda a descobrir. E aí ela pediu, sempre me perguntam isso, né? Qual foi o exame que diagnosticou? Eu fiz uma ressonância magnética da pelve e também tem um exame de sangue bem específico que aí já o médico vai saber dizer, né? Mas nesse exame de sangue foi o que apontou a quantidade de endométrio no corpo, né? Foi aquilo que eu falei, que eu tinha mais de 150 de nível de endométrio no corpo. E aí, a partir desses dois exames, a ressonância, assim, ela só mostra por fora, né? Ela me indicou um tratamento cirúrgico, porque esse tratamento, ele ia observar a doença por dentro. Agora, com o Endomapa, eu tenho conhecido muitas mulheres que nem estão optando por esse tipo de tratamento, por fazer cirurgia, assim, nenhuma, nem de diagnóstico. Mas, enfim, assim, eu realmente queria saber o que estava acontecendo no meu corpo, como é que essa doença se manifestava, porque, enfim, é uma coisa que teve comigo a vida toda, né? E aí, essa primeira cirurgia foi isso. É um procedimento que chama videolaparoscopia, que o médico insere um videozinho pelo umbigo, assim, tenta não ser muito invasivo, né? E aí, ele filma os focos da doença e também consegue remover alguns focos da doença. Eu lembro muito que, assim, o médico ficou desesperado com a situação das minhas trompas, porque já estava muito ferida pela doença, e aí ele falava, não, porque se você quiser ter filho, vai ser assim, assim, assado, e eu, tipo, não, calma, mas e minha doença? Mas e minha situação, né? E eu aqui agora? Porque antes a gente teve até uma conversa com esse médico, que meu marido participou, meus pais participaram, assim, foi a família toda, pra eu falar, olha, eu não tenho interesse, não tenho vontade, não pretendo, já conversei com meu marido, não quero ter filho. Então, se for o caso, não tô aqui comemorando, pedindo, falando, arranca meu útero, não é isso, né? Não é isso, mas Mas se for o caso, se for me ajudar, por favor, se puder fazer essa remoção, não hesita. Só que o médico hesitou. Inicialmente ele falou que esse remédio ia me ajudar a diminuir esses focos, que eu não ia precisar de uma cirurgia mais invasiva e tudo mais. O nome desse remédio é Zoladex. Ele é indicado para pessoas que estão tratando câncer de mama, câncer de próstata. Então ele é muito pesado. Imagina. Menina, ele é uma seringa. Sabe assim, esses canudinhos que vem no todinho? Sei. É aquela grossura a seringa. Nossa. E aí já tava na minha barriga todo mês. Nossa. E quais são os efeitos colaterais desse remédio? Medicamentos de alto custo. Eu pegava no SUS todo mês, graças a Deus pelo SUS. Eu comecei a ter muita dor de cabeça, mudanças hormonais bem drásticas, comecei a ter muita acne. Tinha uns quadros de depressão, assim, seríssimos, gravíssimos. Que ainda bem que na época eu tava fazendo terapia, me cuidando e tudo mais. E assim, foram 4 meses tomando esse remédio, até eu ter essa hemorragia que me levou para o hospital, e lá eu descobri que o remédio não estava fazendo efeito, os focos de endometriose estavam piorando. Esse foco nas trompas que o médico quis salvar, estava assim, impossível de salvar. As minhas trompas tinham sido jogadas para trás do meu útero, por causa da doença. E aí tava tudo grudado, assim, os órgãos estavam grudados uns nos outros, sabe? E aí fiz tudo de novo. Ressonância de novo, exame de sangue de novo, pra poder fazer outra cirurgia. E aí, dessa vez, foi hardcore. Então, foi 3 centímetros da bexiga, foi também retirado um pedaço do útero, as trompas, e 10 centímetros no intestino. Foi uma cirurgia super complicada, super invasiva. Imagino. E como que você tá se sentindo agora, depois dessa cirurgia? Assim, agora eu tô tendo uma vida, né? Depois disso, depois dessa cirurgia, eu tô conseguindo, né, ter uma qualidade de vida melhor, tô sentindo menos dores, mas eu ainda tenho alguns sintomas que vêm e voltam, assim. Eu ainda tive que tomar mais doses dessa Zoladex pra não parar do nada, né? Pra não ter o efeito rebote, né? Tava tão não funcionando que eu até voltei a menstruar. Essa Zoladex, ela tinha interrompido minha menstruação, mas depois que eu tomei a última dose, eu voltei a menstruar, e aí, enfim, tive que entrar com anticoncepcional, porque a ideia agora é evitar de menstruar, pra evitar também que a doença volte. E qual foi a maior consequência, claro, além dessa cirurgia super invasiva, essa experiência de ter passado por tudo isso, depois de tantos anos tentando descobrir um diagnóstico, né? Qual que você acha que foi a maior consequência? Sim. Eu
Então, eu acho que uma grande consequência era esse medo do médico de eu me tornar infértil tão jovem, porque eu tinha 24, 25 anos, e ele tinha esse medo de eu ficar infértil, mas assim, não deu pra salvar. Então, assim, eu não posso ter filho naturalmente, não tenho mais trompas, né? Essa era uma consequência, assim, tão grave, né, pra ele, e eu me sentia, assim, muito anulada no consultório, porque eu sempre falava isso. Como se o corpo da mulher servisse exclusivamente para procriação. Com certeza. E ele achava que era coisa de rebeldia, de menina jovem, sabe? Por isso que eu levei meu marido na consulta e tal, porque assim, eu falava pra ele que, olha, você tá tentando preservar uma possibilidade de talvez um dia eu mudar de ideia e querer ter filho. Eu tô aqui agora, eu existo. Esse bebê que você tá querendo preservar não existe. E isso te afetou de alguma forma? Não me afetou, pra mim foi uma coisa que eu aceitei, já tinha aceitado antes, mas que era um medo enorme dos médicos e acabou acontecendo de qualquer jeito. O Zoladex acabou me provocando uma menopausa adiantada. Com quantos anos? Agora eu tô com 27, tentando lidar com esses sintomas agora. De menopausa mesmo, assim, tudo que você pegar na lista tá rolando comigo, assim. Aí, assim, tem essa coisa também do cansaço e dessa questão psicológica também, né? Foram muitos anos não sendo ouvida, sendo ignorada, pra depois passar por um tratamento longo, cansativo, invasivo, violento, assim, até no sentido de... com o tratamento dos médicos, assim, porque até mesmo o médico que, assim, que hoje me colocou nessa posição que eu tô bem melhor, eu tive momentos bem difíceis com ele, assim, pra ser ouvida, pra lidar com a situação. Acho que as principais consequências seriam essas, assim, às vezes eu ainda sinto um pouco de cólica, assim, fico com aquele medo. Um médico fala que é uma menopausa permanente. Não, mas é só um sintoma. Se você tá sentindo cólica, você pode menstruar de novo. É uma coisa assim, meio que ninguém sabe direito responder, sabe? São muitas incertezas. E por que ninguém sabe direito responder um sintoma tão comum na vida de tantas mulheres? Né, Carol? A gente está falando de uma doença que afeta 6 milhões de mulheres em todo o Brasil. Sim, eu acho que principalmente porque afeta mulheres. Vamos começar por aí, né? Se homem tivesse cólica, se homem tivesse que passar por isso todo mês, a situação ia ser bem diferente, o tipo de pesquisa ia ser diferente, né? Os avanços e tudo mais. Hoje a gente conta com a Associação Brasileira de Endometriose, que faz bastante pesquisa, tem médicos muito especializados no setor, mas assim, eles infelizmente, são exceções, né? Porque a questão da cólica e também a educação, assim, na faculdade de medicina, ela ainda é muito ligada com o senso comum, assim. Então, a cólica ainda é associada com a punição da mulher, com uma coisa que ela tem que passar para ser mulher, ainda é associada também com a fertilidade e com o papel da mulher na sociedade e tudo mais. Eu já até fui perguntada se eu me sinto menos feminina por não menstruar mais. E assim, primeiro que essa não é uma passagem que toda, né, que toda mulher, toda pessoa que menstrua acaba chegando num momento que não menstrua mais, né? E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Ser mulher e menstruar não deveria ter a ver. Mas o senso comum ainda é muito ligado a isso, assim, conversando muito, inclusive eu recomendo bastante o perfil da doutora Aline Calisto. Ela fala muito ainda sobre esse senso comum dentro da medicina e essas expectativas com relação ao corpo da mulher que só atrapalham muito até a conversa com o médico, né? Eu percebo, assim, que das minhas primeiras vezes indo ao médico sozinha, ao ginecologista, né, sozinha, e para hoje a conversa mudou muito, porque antes a gente chegava com aquele medo e de fazer pergunta, e aí, assim, você vai ser a pessoa, a paciente burrinha que vai chegar fazer essa associação para o médico? Ou você vai falar sobre seus fluidos com o médico? Assim, não se espera isso da mulher, mas você tem que falar, sabe? Tipo, tem que quebrar esse tabu de não falar o que você está sentindo, de não falar os seus sintomas, sabe? Exatamente, é a sua busca pela sua É o verdade, seu né? corpo que está sinalizando, né? Muitas vezes, assim, quando eu caía muito nessa conversa de, não, tô ficando louca, tô exagerando, mas aí depois eu sentia que meu corpo tava mandando algum sinal, sabe? De, procura ajuda, de isso não tá dando certo, isso aqui não é normal, sabe? E aí, desde que eu aprendi a ouvir esse apelo, né, do meu próprio corpo, essa conversa mudou muito com o médico, assim. É outro papo, é outra, né, sem medo de expor os meus sintomas e tudo mais. É a minha situação em primeiro lugar, né? É a sua saúde em primeiro lugar, né? Mas entre tanto machismo, tanto descaso, tanta negligência, a rede de apoio
ela vem com uma troca muito importante, né? Foi com esse intuito que você criou o Endomapa? Conta pra gente um pouquinho mais sobre esse projeto lindo, maravilhoso. Então, ele funciona do jeito que acabou funcionando comigo, né? Só que sem eu saber. Quando eu tava internada, nesses muitos dias de hospital, eu compartilhava, assim, nas redes sociais, que tava fazendo tratamento. E muita gente perguntava, assim, mas onde você conseguiu esse médico? Onde você tá fazendo tratamento? Com quem eu me consulto? Sabe? E aí eu não conseguia, e era muito frustrante, porque eu não conseguia ajudar muita gente, porque morava em outra cidade, em outro estado, porque eu me tratei pelo convênio e a pessoa precisava achar um médico que a ouvisse, só que no SUS. Eram situações muito diferentes e eu não conseguia atender todo mundo, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça de, como é que eu ajudo essas mulheres que estão entrando em contato da mesma maneira que me ajudaram, né? Porque foi uma ouvinte, assim, foi uma pessoa que ouviu minha reclamação e falou, putz, tem uma situação parecida e podem te ajudar ali, sabe? E isso fez muita diferença. Acaba não sendo muita coisa, né? E aí eu criei um Endomapa. Parece que não é muita coisa, mas é exatamente o que a gente precisa saber naquele momento, né? Uma informação faz toda a diferença. Muita diferença, exato. E aí eu criei o Endomapa com essa ideia, assim, de juntar médicos especialistas em endometriose meio que numa lista, num banco de dados. Eu percebi que não dava para eu fazer tudo isso sozinha, porque é muito, muito conteúdo. Então eu criei um grupo no Facebook que mulheres que já passaram por tratamento fazem indicações para mulheres que não passaram pelo tratamento. Então, eu tô aqui, sei lá, em Goiás, cidade tal, o médico fulano me atendeu, tá aqui o site ou o contato para você agendar uma consulta, ele é particular, ele é do SUS, elas vão compartilhando esse tipo de informação, assim, porque é isso, assim, eu realmente não conseguia mapear o Brasil todo sem a ajuda de outras mulheres, assim, foi a ajuda de mulheres que fez a diferença no meu tratamento, e aí eu pensei a mesma coisa para as outras mulheres, né? Espero que possa crescer assim para o banco de dados, que era a minha ideia inicial. Assim, uma pesquisa, né? A mulher fazer uma pesquisa, encontrar um site, um lugar para acolhê-la, para indicar, né? Porque, assim, infelizmente eu não posso pegar pela mão e levar no médico, eu gostaria. Mas o Endomapa acaba me ajudando nisso, assim. Quais foram as histórias assim mais interessantes que você escutou nesse projeto? Como que foi criar essa rede de apoio, né? Nossa, agora eu tô ouvindo muito histórias com relação à quarentena, né? Para muitas mulheres, a necessidade de ficar em casa num dia de muita dor, de muita cólica. Então, para muitas, a quarentena acabou ajudando nesse sentido. Poxa, eu não acredito que eu tô conseguindo trabalhar da minha cama, evitar, enfim, passar por metrô, toda uma viagem para chegar no trabalho. E para outras, assim, tem sido o atraso de tratamento, atraso de remédio pelo SUS, porque, enfim, mudou toda uma logística, né? Atraso de cirurgia que estava agendada, de consulta. Tem tido bem esses dois lados, assim, nos depoimentos. Também conheci, assim, mulheres que estavam procurando tratamento para filha, ou que já tinham perdido muitas gravidez por causa da endometriose, só descobriu, sei lá, depois de muito tempo, depois de já ter passado por muitos traumas. Também tem muita situação de trauma dentro do consultório, de ser calada, de ser diminuída, de ter a dor menosprezada. Muitas histórias até se parecem com as minhas, até, né? Mas o bom do Endomapa é que, no fim das contas, a gente acaba encontrando um caminho, né? Às vezes elas até compartilham esse tipo de coisa, né? De, olha, esse médico ele tem uma abordagem assim, assim. Né? Tipo, toma cuidado com, né, o jeito que ele fala é assim, então já vai preparada, porque o emocional faz muita parte dessa luta por diagnóstico, faz muito parte. Tem que estar muito em dia, sabe? E o que te ajudou nesse processo, né, em estar em dia? Nossa, assim, o apoio da minha família foi tudo, foi muito importante pra mim. Eu tava muito chorona, assim, nos dias de UTI, todo dia eu chorava, mas aí eu via um familiar chegando, já melhorava muito, assim. Até depois, né, porque, assim, curativo, de cirurgia. Então, assim, uma rede de apoio presencial também faz muita diferença, né? E, assim, as pessoas que entendam mesmo que você vai precisar disso, vai precisar de uma ajuda pra tomar um banho depois da cirurgia e beleza, a pessoa vai estar lá por você, sabe? Isso foi fundamental pra mim.
São umas trocas fundamentais, porque mesmo que elas não amenizem a dor física, né? Elas tranquilizam, elas acolhem, né? Sim. Até a troca do endomapa, que é uma possibilidade de encontrar novas respostas e possíveis soluções, outros caminhos, né? Outros olhares para a doença, né? Exato, assim, eu não imaginava tratamentos que não tivessem, assim, lógico que tem situações que a mulher, se ela consegue diagnosticar rápido, ela não precisa passar por cirurgia, então, assim, melhor ainda. Eu recomendo muito também o perfil da Ana Haddad no Instagram, que ela tem endometriose e ela trata, assim, com alimentação natural. Minha alimentação também mudou muito, assim, eu parei de comer carne depois da segunda cirurgia, tenho comido bem mais saudável, assim, e a Ana, ela cuida com um tratamento, assim, de alimentação, exercício físico, ela tem todo um cronograma, então também abriu muito minha mente para isso, né, para outros tipos de tratamento, que tem a ver também com a rotina, com a vida que a mulher leva, né, às vezes também tem essa questão. É porque eu estava pensando se a endometriose não pode também estar relacionada a alguma questão da alimentação. Eu tenho essas teorias, né, de Sim, transgênicos, não, isso é uma teoria, assim, muito válida. Quando a doença começa a afetar o intestino, a alimentação se torna uma questão muito importante, assim, na vida de quem tá tratando e tudo mais, assim. Antes mesmo da cirurgia, eu já tinha parado de comer carne de porco, umas coisas mais pesadas, porque eu não conseguia mesmo, sabe? Quando você tem umas crises assim de cólicas, você tem alguma alimentação específica que você faz que te ajuda? Olha, quando eu era bem pequena, minha avó fazia. Porque eu comecei a misturar pequena, né? A minha avó fazia chá. Comida de avó, né, amor? Ela fazia chá pra mim, e aí eu fiquei um pouco traumatizada de chá. Mas é bom, assim, eu recomendo muito chá ou uma sopinha quente. Eu sempre busco comida quente, até quando tá calor, sabe? Porque dá aquela sensação de acolhimento ali na barriga. Nossa, eu já tentei de tudo, né? Eu já tentei acupuntura, já tentei nutricionista, já fui recomendada de tomar muito gengibre. Gengibre, cúrcuma, né? Que é o açafrão da terra, que tem propriedades super anti-inflamatórias. Mas tentei, assim, e tudo mais. Mas acho que de maneira geral, assim, a principal mudança na alimentação que eu fiz foi cortar a carne e foi a melhor coisa que eu fiz. A diminuição, assim, de dor que eu tive foi imensa e, nossa, pretendo continuar por muito tempo. E quais são os conselhos que você dá, então, para as mulheres que estão nessa luta, né, que têm endometriose ou que estão procurando um diagnóstico? A primeira coisa que eu sempre digo é, você não tá louca, tá? Você não está pirando, você não está exagerando, você não tá imaginando coisas. E é isso, assim, sempre tenta buscar a validação médica. Eu sei que é difícil passar por tantos olhares, tantos julgamentos, aquelas consultas de menos de 10 minutos. 10 minutos ainda é muito, né? Se a gente for parar pra pensar. Mas insiste, sabe? Você vai ser vista pela aquela paciente chata pelo médico. Eu sou muito vista como uma paciente chata pelos meus médicos. Mas eu não me arrependo nem um pouco, assim, porque é isso que me trouxe uma qualidade de vida melhor, sabe? Que me ensinou que tinha um caminho, sabe? E eu sempre falo, você tem que ver, você tem que ouvir o que o teu corpo tá dizendo. Se não é endometriose, não digo que todo mundo tem endometriose, né? Apesar de ser uma doença muito comum. Mas se não for endometriose, você pode encontrar respostas que você nem imaginava que poderia ter. Né? E você merece isso, sabe? É seu corpo, é sua vida, esse tipo de coisa afeta no seu dia a dia e você merece, assim, ter uma satisfação do que tá acontecendo com o seu corpo para poder decidir o que fazer, sabe? Então, insiste, seja paciente chata. E qualquer coisa vai lá no Indomapa e reclama do médico que a gente escuta. E o que você acha que você leva, assim, com essa história toda, Carol? Não é lição, porque nós não tem lições ou morais, mas, assim, o que você aprendeu, assim, nesse processo todo? Eu aprendi, primeiro, assim, que autoconhecimento é muito importante pra gente, mesmo que nos primeiros anos, aquilo que eu falei, né, eu era mais tímida, não falava tanto sobre meus sintomas, mas eu sempre conhecia os meus sintomas, e eu sempre soube ouvir o meu corpo. E pode parecer muito clichê, assim, mas é muito importante. E aí, seja optando por um tratamento natural, seja indo pelo cirúrgico, seja tomando remédio, quando você conhece seu corpo desse jeito, fica mais fácil também decidir que tipo de tratamento, que rumo levar, sabe? Como cada tratamento pode mudar
mudar a tua rotina. E isso, assim, isso é muito importante. Esse aprendizado de autoconhecimento é uma coisa que eu levo, assim, para outras gamas da vida agora, sabe? O autoconhecimento me ajudou na minha questão de saúde, então também vai me ajudar no meu trabalho, com a minha família, sabe? Isso é fundamental para mim. E a questão da rede de apoio, né? Tanto física quanto online, o que eu aprendi também, assim, que não dá para fazer tudo, né? Por isso que eu criei o Indomapa. Eu queria muito ajudar todo mundo que entrava em contato comigo, não conseguia. Isso me deixava frustrada e emoção mexe muito com a doença, né? Então, eu comecei a perceber que não preciso resolver o problema de todo mundo, mas eu vou criar um caminho para facilitar, sabe? Ter essa diferença na vida de uma pessoa, e para mim isso é muito importante, assim. Não só cultivar uma rede de apoio, mas também ser uma rede de apoio é muito revigorante, assim. Faz valer a pena. Maravilhosa! Carol, como sempre fazemos aqui no Infinita, eu vou te pedir para você propor um exercício para quem está nos escutando. Alguma coisa que você faz e que ajuda muito e que pode ajudar outras pessoas também. Assim, quando não tava pulando de médico em médico, insistindo muito, eu sempre procurei, assim, tratamentos alternativos, assim, a acupuntura me ajudou. Então, assim, fazer essa pesquisa na internet contra outras pessoas que estão passando pela mesma coisa, sempre ajuda. Mas com aquele cuidado, né, pra você não ficar fazendo qualquer loucura que você vê por aí. E nos dias de muita dor, assim, nos dias que eu não conseguia fazer nada, que eu me sentia, assim, incapaz, porque sempre tinha esses dias, né, que dá a impressão que você não pode nem se ajudar, sabe? Eu meio que cedia pra dor, sabe? Eu deitava e falava, olha, barriga, pode doer. Dói. Eu tô aqui. Dói. Você tá sentindo isso? Dói. Eu vou sentir isso. Vou esperar esse remédio aqui fazer efeito, esse chá fazer efeito. Mas, enquanto isso, pode doer. Eu vou ter que lidar com isso, sabe? Eu sozinha aqui não posso fazer uma cirurgia, não posso me resolver, sabe? É aquilo de tentar não abraçar o mundo, tentar resolver tudo de uma vez. Às vezes a gente tem que sucumbir mesmo. Eu sei que nem sempre dá, assim, eu já fui trabalhar com bolsa térmica enrolada numa leg na cintura, porque o remédio não fazia efeito e tinha que trabalhar, sabe? Eu sei que nem sempre a gente tem, né, essa escapatória, essa alternativa, mas quando puder, assim, puder respeitar o seu corpo, puder respeitar o que tá sentindo, ouvir, né, eu recomendo demais, assim. Faz parte desse autoconhecimento, né, você entender como seu corpo reage a diferentes tipos de situações, assim. Maravilhosa, guerreirona. Nossa, obrigada, Carol, por toda essa experiência aqui compartilhada. Não, obrigada a você, assim, queria agradecer muito esse espaço, acompanhando o Infinito, eu adoro, sim. Sou suspeita pra falar. Ela acompanha todos os episódios que Carol é a nossa roteirista, junto com Elaine Martins. Eu não roteirizei esse episódio, hein? Então, assim, não foi trapaça. Mas, assim, eu acho muito importante esse trabalho que você está fazendo. A gente falar, né? A gente quebrar esses tabus e parar de ter medo de falar sobre as partes ruins também, né? O que a gente precisa aprender a lidar para poder crescer. Então, eu queria muito agradecer esse espaço e essa conversa, e convidar quem estiver ouvindo, quem quiser conhecer o Indomapa, o grupo no Facebook, só jogar Indomapa, vai aparecer o grupo, e também tem a página no Instagram, então... O link já está na descrição desse podcast. Eba. Obrigada, querida, eu espero realmente que esse bate-papo jogue muita luz nesse assunto, que faça a diferença na vida de muitas mulheres que passam por essa situação, né? Obrigada, beijos. Pessoal, esse foi mais o Infinita. Para lembrar que essa troca de informações é e sempre será uma das nossas mais potentes ferramentas. O conhecimento sobre o nosso corpo, o conhecimento sobre os nossos direitos, sobre as nossas infinitas possibilidades de vida viva é libertador. E lembrando que a Pentes disponibilizou um cupom de 10% em uma compra no site. É só usar o cupom INFINITA10 no www.pentes.com.br. Até a próxima!